A graça e a paz, meus irmãos. Mais um vídeo aqui para o conteúdo do nosso canal, falando a respeito dos maus pastores de Israel. Bom, nós vamos ver que nesse contexto aqui, em Ezequiel 34, está acontecendo igualzinho nos dias de hoje. Ezequiel estava tendo esse tipo de problema lá, com esses pastores infiéis. E Deus usava ele para repreender esses pastores. E como castigo, Deus entregou o povo dele aos babilônicos. Os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram, arrasaram as cidades e também levaram o povo para o cativeiro lá na Babilônia. Lembrando que Ezequiel era um profeta que estava profetizando lá na Babilônia. De lá da Babilônia, alguns cativos que já tinham sido levados para lá estavam indo consultar eles e e Ezequiel falava para eles a repreensão que Deus estava fazendo. Mas eles não deram ouvidos. Eram homens maus. E nesse vídeo, fique até o final que nós vamos aprender quem eram os pastores maus do povo de Israel. Ezequiel 34 começa dizendo assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aqui é uma pergunta. Os pastores de Israel estavam se apacentando, eles se apacentavam a si mesmo. Como assim? E aí ele faz uma pergunta: os pastores não apacentarão as ovelhas? Porque o pastor ele tem obrigação de cuidar das ovelhas do rebanho. Quem são as ovelhas do rebanho? Era o povo, são as ovelhas de Deus. E os pastores que Deus colocou para cuidar do povo eram o rei, os sacerdotes, os profetas e os juízes. 4 classes de pessoas que eram intituladas como pastores para cuidar do povo. Porque eles tinham ali o dever de orientar o povo nos caminhos de Deus, isso era parte dos sacerdotes e profetas. E também cuidar da legislação para que houvesse ordem naquele reinado, naquele país, que essa era a parte do rei e a parte dos juízes. Mas como eles se apacentavam a si mesmo, eles se aproveitavam do povo, faziam o povo trabalhar de escravo e comiam do bom e do melhor enquanto o povo trabalhava para pagar impostos para eles e também fazer sacrifícios. O povo, a obrigação do povo, o povo não tinha direito nenhum, era só obrigação. É como se fosse nos dias de hoje, não é verdade? Então eles comiam do bom e do melhor e ainda faziam maldade para o povo. Ainda os sacerdotes e os profetas falsos, eles levavam o povo à idolatria. Eles enganavam o povo e faziam o povo dar ofertas e sacrifícios. Então o povo levava os seus sacrifícios e os sacerdotes, por sua vez, comiam dos sacrifícios, recebiam ofertas em dinheiro e usavam aquilo para o seu bel prazer. E os sacerdotes pagavam para os profetas mentirem para o povo, para que o povo continuasse fazendo isso, esse sacrifício, sabe, enriquecendo a vida deles. E os juízes, eles eram corruptos, porque ao invés deles julgar a causa certa dos órfãos e das viúvas e das classes mais pobres, eles pervertiam o direito. Eles recebiam dinheiro para poder torcer o julgamento. Eles davam sempre causa ganha aos mais ricos. E os mais pobres saíam sempre perdendo, porque eles eram homens subordáveis. E o rei era um homem idólatra, fazia leis idólatras, permitia que no país acontecesse as maiores aberrações e ele deixava aquilo correr diante dos seus olhos, sendo que ele tinha autoridade e poder para poder mudar isso. Então, no tempo de Ezequiel, o povo estava perdendo batalha para os babilônicos por causa de todo esse pecado, que eram os próprios líderes do povo que estavam fazendo eles errar.
e faziam eles errar e ainda se aproveitavam de tudo que eles faziam. Todos os sacrifícios, impostos, eles comiam do bom e do melhor. Ezequiel ainda fala assim, ó, no versículo 3: comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado. Aqui é uma figura de linguagem para mostrar o quanto eles se aproveitavam das pessoas. Mas não apacentai as ovelhas, a fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornais a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Quando encontrava alguém do povo doente, já não podia mais trabalhar, naquela época não tinha aposentadoria, uma pessoa doente, eles viam aquela situação daquela pessoa e deixavam ela morrer de fome. A pessoa não tinha mais renda, não tinha mais o que comer, e os sacerdotes, que já estavam bem abastados e ricos na época, não ajudavam. Não corriam atrás, não iam atrás para ajudar, apenas consumiam tudo que eles davam enquanto eles tinham saúde. Mas depois que ficavam doentes e não podiam mais trabalhar, os sacerdotes abandonavam. Então, o povo naquela época só prestava enquanto estava servindo. Enquanto o povo não servia mais, os sacerdotes abriam mão deles, e os sacerdotes e os juízes não faziam mais nada para o bem do povo. Os juízes, eles no dia do julgamento, quando tinha uma demanda para poder resolver, quando a pessoa ela era pobre, ele dava causa perdida para ela. Ele recebia um presente de alguém e o pobre, ele dava uma sentença que ele perdia a sua causa. Era assim, eles eram imparciais. Eles eram parciais, né? Eles eram homens que eles recebiam suborno para julgar. E Deus, por sua vez, ao ver a atitude dessa gente desse jeito, deixou o rei da Babilônia destruir Jerusalém. E mesmo usando Jeremias, mesmo usando o profeta Ezequiel naqueles tempos, porque eles eram contemporâneos, só que Ezequiel estava na Babilônia e Jeremias estava em Jerusalém. Mesmo eles repreendendo, eles não aprendiam, porque eles eram ambiciosos e avarentos, sentiam prazer no poder e ainda tratavam o povo com rigor e dureza. Esse era o contexto dos maus pastores. Veja hoje se não está do mesmo jeito. Então fique atento, fique esperto com os pastores que se apacentam a si mesmo. Tome cuidado com eles, porque muitos deles só querem isso das ovelhas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.